Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje, mais uma vez, eu estou aqui, na quinta-feira com a palavra para a gente continuar o nosso tema do mês de dezembro, que é falar sobre Jesus, desse jeito diferente que a gente está falando esse mês. E como não poderia deixar de ser, a gente vai dar mais uma mergulhada, uma aprofundada na palavra de Deus. Nossos textos bases, eles serão a Bíblia, né? E a gente vai ver que todas essas passagens que a gente for lendo, né, sobre o seu segundo ano no ministério de Jesus, ele é mais profundo, mas mais elucidativo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que apesar do nome desse vídeo ser ano 2, a popularidade de Jesus, isso quer dizer que, a partir desse momento, nesse segundo ano, as ministrações do Senhor Jesus aumentaram. Então, as explicações dele aumentaram, as pessoas aprendiam com ele, elas viajavam de uma cidade a outra e ele viajava de uma cidade a outra e por diversos lugares, e as pessoas acompanhando todos os ensinos dele. Então, nessa noite, eu convido você a não fazer uma leitura de todos os textos, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo, mas de alguns textos chaves, compreendendo, comentando a maior parte, na verdade, eu vou falar da maior parte dos pontos essenciais do ministério de Jesus no segundo ano, que são ali relatados pela palavra de Deus, pela Bíblia. Vamos lá? Primeira passagem que eu gostaria de ressaltar, ela pode ser entendida como assim: Jesus chamando 4 pessoas. Jesus chama 4 pessoas. E essa passagem ela foi relatada por Marcos, por Mateus e por Lucas. Por Mateus, no capítulo 4, nos versículos 18 a 22, por Marcos foi relatado no seu capítulo 1, nos versículos 16 a 20, e em Lucas foi relatado no capítulo 5, versículo 1 a 11, que é esse que eu gostaria de convidar você para fazer a leitura neste momento. E esse capítulo 5 do livro de Lucas, versículo 1 a 11, ele diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca do peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus chamou nesse momento essas 4 pescadores, né? E ele lhes deu um propósito. O evangelho, a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela faz isso, né? Ela abre os nossos olhos e convida a gente a seguir num propósito maior e melhor. E nos faz querer largar os nossos barcos e as nossas redes. A segunda passagem muito importante nesse segundo ano de ministério de Jesus foi Jesus curando a sogra de Pedro. Eu vou citar as referências se você quiser ler depois, mas essa passagem a gente não vai fazer a leitura na íntegra. Está no livro de Mateus, no capítulo 8, versículos 14 a 17. Também foi relatada por Marcos, no capítulo 1, nos versículos 29 a 34. E também foi relatada por Lucas, no seu capítulo 4, versículos 38 a 41. Uma outra passagem importante no ministério, no segundo ano de ministério de Jesus, foi quando Jesus começou a pregar na Galileia.
Essa passagem, né, de pregação na Galiléia foi relatada por Mateus, por Marcos e por Lucas também. Mateus no capítulo 4, versículo 23, de 23 a 25. Marcos no seu capítulo 1, nos versículos 35 a 39, e Lucas no seu capítulo 4, versículo 42 a 44. Lendo a passagem de Marcos diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali oravam. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. E o trabalho era esse: conversar, explicar, ensinar, pregar, sendo buscado atender e se empenhar e cada vez mais aproveitar as oportunidades e criar oportunidades. Uma outra passagem muito importante do segundo ministério de Jesus foi o momento onde Mateus seguiu a Jesus. Essa passagem está no livro de Mateus, no capítulo 9, versículos 9 a 13, no livro de Lucas também, no capítulo 2, nos versículos 13 a 17, e no livro de Lucas também, no capítulo 5, no versículo 27 a 32. Uma próxima passagem muito importante do segundo ano de ministério de Jesus foi o momento que ele escolheu os 12 apóstolos, que está relatado no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 2 a 4, no livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 13 a 19, e no livro de Lucas também, no seu capítulo 6, versículo 12 a 15. E conforme o relato de Marcos, que está escrito exatamente assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E ele fez assim daqueles que o seguiam, acompanhavam seus ensinamentos, que se aproximavam dele, ele fez da forma que nós não saberemos julgar como o porquê, mas foi a escolha do Senhor selecionar esses 12. E uma próxima passagem, que julgo eu ser uma das mais ricas da palavra de Deus, é o Senhor Jesus pregando o Sermão da Montanha. Veja, mesmo que você não acredite em Jesus, ou que você nunca tenha assistido nada sobre Jesus, ou ainda você nunca tenha ido numa igreja cristã e ouvido uma pregação sobre Jesus, muito provavelmente você conhece ou já ouviu falar do Sermão da Montanha. Ele está no livro de Mateus, foi relatado por Mateus nos seus capítulos 5, 6 e 7. Então é bem comprido da gente fazer a leitura. E a gente não vai fazer a leitura neste momento. O Lucas também relata no seu capítulo 6, dos versículos 20 a 49. E o que eu gostaria de deixar assim como comentário, como instrução, se eu puder sugerir, é que esse é de longe, é um dos mais completos e detalhados textos da palavra de Deus. Veja, nesse sermão, o Senhor Jesus, ele aborda absolutamente tudo. Ele aborda todos os assuntos. No Sermão da Montanha, ele incentiva as pessoas, ele inspira as pessoas, ele consola as pessoas, ele explica a importância do discípulo e do discipulado, ele legisla sobre os pecados, sobre os costumes, sobre as consequências, as ações e reações. Ele detalha o caráter e o comportamento daquele que o segue e que diz que nele crê. Mas ele não faz nada disso através do eu. Nada é em primeira voz, nada. E sim em terceira sempre, porque é sempre em referência ao reino de Deus e aos céus e ao Pai. Veja, nesse sermão da montanha,
O Senhor Jesus, ele esmiuça muito bem muitas coisas, coisas de rotina, como jejum, como oração, como dar uma esmola ou uma ajuda a alguém. Ele explica ainda muita coisa sobre o porvir, sobre o caminho até chegar ao reino de Deus, sobre os desafios, sobre o tamanho da benevolência de Deus. E é nesse sermão, exatamente nesse sermão, que para nós está em 3 capítulos, né, e alguns versículos, que foi ministrado a milhares de pessoas naquele lugar. Vários ali já desistiram e dispersaram, porque não se engane, poucos suportam a palavra da verdade, poucos suportam a verdade quando ela é pregada, ela é falada, ela é explicada. Então, se você tiver um tempo e oportunidade, leia com calma e com paciência, com certeza você vai concordar comigo de quão completo e rico é essa passagem, essa ministração do Senhor Jesus no monte. Uma outra passagem muito importante do 2º ano de ministério do Senhor Jesus foi uma passagem onde uma mulher pecadora, ela ungiu os pés de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 7, versículos 36 a 50. Uma outra passagem também muito importante é a passagem de retorno de Jesus pela Galileia, porque ele viajava entre as cidades pregando e ensinando. Então ele retorna para Galileia no livro de Lucas, no capítulo 8, versículos de 1 a 3. Tem essa passagem dele de retorno, viajando de novo, né? Novamente para a Galileia. Existem também, muito conhecido, creio que você também conhece, já ouviu falar, as parábolas do reino de Deus, que Jesus profere as parábolas, dá os exemplos através de parábolas, né? Nos livros, Mateus relata através do capítulo 13, versículo 1 a 52, Marcos também no seu capítulo 4, versículo 1 a 34, e Lucas no seu capítulo 8, versículo 4 a 18. Uma das passagens também que a gente pode falar que é icônico para todo aquele que é cristão e para quem não é cristão também, é aquele momento onde Jesus acalma a tempestade, que está declarada, né, que está relatada por Marcos no seu capítulo 4, versículo 35 a 41, Lucas no seu capítulo 8, versículo 22 a 25, e no livro de Mateus, que é o que nós vamos ler agora, no seu capítulo 8, versículo 23 a 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é uma passagem que todos conhecem, todos têm ou já ouviram falar, uma passagem do Senhor tranquilo, dormindo, e com o exercício da fé, eles poderiam ter tido aquela ação de acordo com o próprio Senhor Jesus. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? E levantando, repreendeu os ventos e o mar. Naquele momento, se eu e você nós estivéssemos naquele barco, a gente também ficaria maravilhado do homem que com o poder repreendeu o vento e a tempestade. Mais uma passagem importante que está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 18 a 26, que é Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Também é relatada por Marcos no seu capítulo 5, versículo 21 a 43, e também por Lucas no capítulo 8, versículo 40 a 58. Jesus, ele envia os 12, e essa é a última das passagens que eu gostaria de ressaltar para você nessa noite. Jesus enviando os 12 para multiplicar a palavra da verdade. Ela está declarada no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 35, e também no capítulo 11, no seu versículo 1,
no livro de Marcos, no capítulo 6, versículos 6 a 13, e também no livro de Lucas, que é o que nós vamos ler neste momento, no capítulo 9, versículo 1 a 6, que diz exatamente assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Aqueles mesmos 12 que ele chamou, e que junto com todas as pessoas acompanhavam as instruções, e ao redor do Novo Testamento você pode perceber que eles aprendiam e questionavam, e são pessoas que receberam essa última instrução de seguir e continuar, e de que nada mais era necessário a não ser aquilo que eles já tinham recebido do Senhor Jesus, o poder e a virtude, né? Essa fé, a confiança, a segurança. E é isso que uma das coisas que a gente consegue aprender de todas essas passagens, né, que são ressaltadas quando a gente pensa no segundo ano, né, do que é entendido como segundo ano do ministério de Jesus, é que a vida inteira de Jesus, ela foi dedicada a isso, à instrução, a preparar, a ensinar, a fortalecer, a incentivar, não é verdade? É mais a instrução prática, mais focado na instrução prática, não aquela teoria e prática, não, uma instrução que você já executa, essa instrução que ela é viva e que ela é atuante. Veja, tudo aquilo que o Senhor pregou, que o Senhor Jesus pregou, ele mostrou. Tudo aquilo que ele pregou, ele viveu pelas palavras dele, ele viveu por tudo aquilo que ele declarou, e pelas palavras dele, hoje nós vivemos também, porque não existe instrução alguma de tudo aquilo que nos foi ensinado através de Jesus, através da Bíblia, que não nos traga vida, que não nos traga sabedoria, que não nos traga fortaleza de caráter, que não nos traga segurança no reino de Deus, na palavra de Deus. E aí por isso nós dizemos exatamente isso. A vida de Jesus, o ministério de Jesus, não é apenas uma história, não é uma simples história. Não é uma história sobre o passado, não são fábulas e nem mitos, são testemunho. Porque uma história, ela é facilmente esquecida de verdade, mas o testemunho ele transforma. O testemunho, ele impacta, ele modifica. Então, esse segundo ano, que pode ser considerado por muitos estudiosos como o ano da popularidade, porque Jesus, de fato, se expôs, se deslocou pelas cidades, pelas casas, pelas sinagogas. O Senhor Jesus ensinou, o Senhor Jesus curou nesses lugares, ele incentivou as pessoas, ele corrigiu as pessoas, ele expulsou demônios, ele curou enfermidades e ele foi vivendo dia após dia pela palavra pregada, executando a palavra da verdade. E a gente pode compreender, principalmente pela realidade da época, que não foi fácil. E ainda hoje não é. Não foi simples, não foi sem nenhum esforço. Mas por esse exemplo daquele que é o único que teve amor genuíno e verdadeiro por nós a ponto de se sacrificar na cruz, é que nós temos essa oportunidade hoje. De em 2022 anos depois de tudo isso acontecido, a gente está aqui no YouTube falando sobre isso. E aprender de diversas formas, em diversos idiomas, em diversos sons, aprender essa rica e verdadeira instrução que veio dos céus para nós e seguir essa instrução em verdade, em novidade de vida e em esperança. Eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui mais uma vez nesta noite. Espero de todo o meu coração que essa palavra ela tenha sido uma bênção para você. E eu espero, assim, desejo, se for
da permissão do Senhor, que na próxima quinta-feira a gente fale sobre o terceiro ano do ministério de Jesus, aprofundando um pouquinho mais em todas as passagens importantes que a palavra de Deus nos ensina sobre a vida e sobre o ministério, sobre o testemunho de Jesus. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia até aqui e que Deus abençoe.